Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos gravar mais um roteiro. Este é o roteiro 27, quarto bimestre, e o roteiro traz como tema de aula senhores, servos e escravizados na antiguidade. Então vamos conversar sobre estes termos, estes grupos sociais. Muito bem. Então vamos começar pela condição do servo, O servo da antiguidade geralmente é um homem livre, É um trabalhador rural, um camponês, Ele é regido por um sistema de trabalho denominado servidão, Esta relação de trabalho era regulada por leis entre senhores e servos, e era uma forma de relação trabalhista numa época rudimentar, onde não haviam leis trabalhistas. A relação entre o servo e o senhor era mantida ou definida pela dependência desses trabalhadores rurais em relação ao proprietário da terra, que era o senhor, Muito bem. Então, a condição do servo era uma condição definida e mantida por essa dependência em relação à terra, A terra pertencia ao senhor e esses trabalhadores rurais deveriam fazer esta terra produzir, onde grande parte do que era produzido pertencia ao Senhor. Muito bem, encontramos esta relação de trabalho na Bíblia, em escritos religiosos. Todos os povos da antiguidade mantinham esta relação de trabalho que foi chamada de servidão. O escravizado, todas as pessoas nascem livres. Entretanto, no mundo antigo, na antiguidade, há a instituição da escravidão. Então, o escravo, ele era marcado pela sujeição, pela submissão em relação ao seu senhor. Essa condição de escravizado, ela tem origem em guerras ou mediante dívidas, Muito bem. Então, o escravo no mundo antigo é um homem livre que perdeu a sua liberdade. Esta perda da liberdade se deu através de guerras, onde um povo escravizou outro povo, que se viu sujeito à condição de escravo, de ser escravizado por um outro povo, ou através de uma relação de dívidas que foram contraídas, e aí este escravo, por dívidas, perdeu a sua liberdade, Então, a condição do senhor na escravidão era uma condição que marcava a propriedade sobre os seus escravizados. O senhor era o proprietário de um outro ser humano que perdeu a liberdade e tornou-se escravizado, tornou-se um objeto em que se vende e se aluga, o trabalho desse escravo. Vamos conversar sobre o termo escravo. O termo escravo, ele surge derivado da palavra eslavo, Eslavo são os povos do leste europeu, onde fica a Polônia, a Sérvia, a Ucrânia, a Rússia, Então, estes povos eslavos foram intensamente capturados pelos romanos, porém muitos escravizados eram nascidos na própria Itália, Itália é a região onde desenvolveu-se a civilização romana, E lá, nesta região, os romanos faziam
escravos, né? Conquistavam escravos desta região onde ficam os povos eslavos, né? Entretanto, a escravidão é bem antiga. Ela não pertence somente ao mundo romano, né? Ela é uma instituição bem antiga. Surgiu lá entre os egípcios, entre os sumérios. E a escravidão no mundo antigo, na antiguidade, não era marcada pela questão racial, né? Não havia esta questão racial envolvendo a instituição da escravidão, né? Muito bem. Quanto ao gênero do homens e mulheres, sempre foram marcadas pela dominação, né? O homem dominava a mulher e tanto na servidão quanto na escravidão, né? A comercialização de mulheres e crianças era uma coisa bastante comum, né? Com relação aos escravizados, há figuras de escravos que ficaram célebres, como o filósofo Aristóteles, que foi professor do imperador Alexandre o Grande, e também temos José do Egito, né, um judeu que tornou-se vice-rei lá no Egito, né? Então, os senhores agora vão ser convidados a responder algumas questões, né? Então, essas questões estão no texto, então basta ler o texto do roteiro. Então, a primeira pergunta é: de onde deriva o termo escravo? Depois, em que época da história já encontramos a escravidão? Depois, quais os dois grandes grupos religiosos inimigos que se escravizaram? 4. Cite dois grandes escravizados da antiguidade que se tornaram célebres. Então, basta os senhores lerem o texto do roteiro, responder estas perguntinhas no caderno. Muito bem, espero ter contribuído com este ensino remoto e aguardo os senhores brevemente no novo roteiro, o roteiro 28, se Deus quiser. Muito obrigado.